Uma carta do nosso diretor chegou da América do Sul. Buenos Aires, 13 de abril de 1935. Del Gracias. Confiantes na divina providência, no coração dos argentinos e em todas as pessoas de boa vontade, começa também aqui em Buenos Aires, em nome de Deus e com a bênção da Igreja, uma humilde obra de fé e de caridade, que tem como objetivo oferecer asilo, pão e conforto aos desamparados, aos abandonados, que não conseguiram encontrar ajuda e teto junto às instituições de beneficência. A obra encontra vida e alma na caridade de Cristo. E o seu nome se inspira em São José Cotolengo, que foi apóstolo e pai dos pobres mais infelizes. À porta do Cotolengo não se perguntará aos que entram se tem nome, só perguntará se tem uma dor. Deus ama todas as suas criaturas, mas não pode não ter preferência pelos miseráveis, os aflitos, os órfãos, os enfermos, os atribulados de toda forma. Depois que Jesus os elevou à honra de seus irmãos, depois que se mostrou seu modelo e guia, submetendo-se ele mesmo à pobreza, ao abandono, à dor, até o martírio da cruz. O pequeno Cotolengo terá suas portas sempre abertas para qualquer espécie de miséria moral e material. Para os desenganados, os aflitos pela vida, dará conforto e luz de fé. Divididos em diversas famílias, acolherá como irmãos os cegos, os surdo-mudos, os deficientes, os retardados, estropiados, epiléticos, velhos ou incapacitados para o trabalho, rapazes tuberculosos, doentes crônicos, meninos e meninas que apenas começaram a andar, mocinhas na idade dos perigos, enfim, todos aqueles que por um motivo ou outro necessitem de assistência, de ajuda, mas que não podem ser recebidos nos hospitais ou asilos e que estejam realmente abandonados. De qualquer nacionalidade, de qualquer religião, e mesmo os que não têm religião, Deus é Pai de todos. Algo sobre Dom Orione. Versão brasileira, BKS. Vocês talvez pensem que temos fundos ou rendas. Não, meus amigos. Destas coisas temos menos que nada. O pequeno Cotolengo não tem rendas e jamais poderá ter rendas de porte. Vai em frente dia a dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Este é o quarto de Dom Orione. Estava mais ou menos assim quando viajou. Só que agora tem um pouco de pó. Era a segunda vez que Dom Orione ia para a América Latina. Já estivera lá durante um ano, de 1921 a 1922, visitando seus missionários que chegaram ao Brasil em 1913. Também naquelas terras ele queria ser instrumento do bem com as suas instituições, assim como fizeram na Itália, em prol dos mais pobres e dos mais infelizes. E, acima de tudo, daqueles que ninguém queria aceitar.
Quase todos os dias chegava uma carta da América. Escrevia sempre. Dom Sterpe as lia no escritório. Ou algumas vezes durante o jantar. Naquela época, o refeitório não era assim. Havia muitos clérigos com muitas mesas. Sábado 25, tomar-se-á posse do santuário e paróquia de Itati, Corrientes. Os nossos missionários serão acompanhados pelo próprio bispo, que é filho de pais vênetos, Monsenhor Vicentini. Veio aqui buscá-los e partirão quinta-feira de manhã. 36 horas de trem e 7 a 8 horas pelo Rio Paraná irão até os confins da Argentina, em frente ao Chaco e ao Paraguai. Eu, na próxima segunda ou terça, irei ao Chile, parando 2 dias em Mendoza. Logo após a sua chegada na Argentina, Dom Orione lança a pedra fundamental do Pequeno Cotolengo em Buenos Aires. É 18 de abril de 1935. Pedras, Dom Orione já tinha lançado muitas na sua vida. Começara cedo. Ainda era o clérigo Luiz Orione, com 20 anos, quando em 3 de julho de 1892, inaugura o seu primeiro oratório para os seminaristas de Tortona. E a sede era a imponente catedral da cidade. Os locais, todavia, um pouco estreitos, conseguidos nos sótãos da nave central. Mas era o ideal para aquele seu primeiro oratório de São Luís, onde se ensinava catecismo, se estudava, mas também se brincava, com o cuidado de não atrapalhar a solenidade das cerimônias. A vivacidade de todos aqueles rapazes era difícil de controlar, ainda que o jovem clérigo Orione fizesse o impossível para mantê-los quietos. Mesmo porque ele próprio era ainda um rapaz. Tinha apenas 19 anos e era o primeiro a compreender e desculpar aquela feliz vivacidade. Porém, avisava: quando passarem pela sacristia, saúdem e prossigam bem bonzinhos. Mas nem sempre os outros estavam dispostos a suportar. Qui res, quam tractaturi estis, sapis periculosa est, filii dilectissimi, moneo vos, ut diligenter totius misse ordinem, atque hostie consecrationem, ac fractionem et communionem, ab aliis iam adoptis sacerdotibus discatis. Eu teria uns 8 ou 9 anos. Sobre os campos floresciam campânulas brancas, aquelas que popularmente chamamos de sininhos. E começamos a colhê-las. Eu também peguei uma e depois, como se estivesse ajudando a missa, fiz instintivamente os movimentos do coroinha que toca. E para meu grande espanto, ouvi aquela campainha de flor a ressoar. Minha mãe vestia em mim, que era o 4º filho, as roupas do meu irmão mais velho, com 13 anos a mais que eu. E a pobre mulher fizera 3 antes de mim vestir aquelas roupas e nos criou bem, na honra do mundo, como se costuma dizer.
Aqueles trapos todos, ela sabia combinar muito bem, conseguindo umas boas roupinhas, e a família triunfava na pobreza honesta e discreta. Aquela pobre velha camponesa da minha mãe acordava às 3 da madrugada e começava a trabalhar. E parecia sempre um fuso em movimento, e sempre tinha o que fazer. Era mulher e com os filhos era homem também, porque o nosso pai estava longe, trabalhando em Monferrato. E para nos ensinar a não desperdiçar o pão, nos contava uma passagem na vida de Jesus, na qual se conta que ele apeou do cavalo para recolher um pedaço de pão que estava jogado no chão. No Evangelho não consta esta passagem, é acreditado a uma lenda piedosa. Mas há 8 ou 9 anos li os Evangelhos apócrifos e lá a encontrei. Os evangelhos apócrifos são os não aprovados pela igreja, mas podem ser verdadeiros, embora não haja outros testemunhos. Pois bem, ali nos evangelhos apócrifos encontrei aquele trecho que a minha mãe me contava quando criança para ensinar-me a conservar aquilo que Deus nos dá. E dizia mesmo que Nosso Senhor desceu do cavalo ante o espanto dos apóstolos que observavam atentos todos os seus gestos para recolher um pedaço de pão que estava lá no caminho e o comeu. Entre as graças que recebi do Senhor, tive aquela de ter nascido pobre. Chegou a voz de Dom Orione. Alguém aí, arranja um gramofone. Calma, acalme-se. Sente-se. Buenos Aires, março de 1936. Eis que estou entre vocês, meus caríssimos amigos, com todo o meu espírito. Não podendo ainda agradecer-vos pessoalmente pelas vossas gentilezas e pela caridade que oferecem às minhas pobres instituições durante a minha ausência, sou feliz por mandar-vos pelo menos a minha voz, que leva grande parte do meu coração e expressa minha eterna gratidão. Eu trabalho na humildade aos pés da Santa Igreja para expandir as tendas da caridade de Cristo, a salvação dos filhos do povo e de imigrantes italianos e para o conforto dos infelizes mais abandonados. Em Rosário de Santa Fé, agora abri escolas para mais de 500 crianças pobres, a maior parte filhos de italianos. Recentemente fui ao Chile, em voo de mais de 5.000 metros sobre os Andes. E também a cidade de Santiago terá amanhã o seu cotolengo. Deus seja louvado. Hoje gostaria de ser um poeta e um santo, para cantar o mais belo hino que se possa cantar na terra. O hino da caridade. Já houve um homem que cantou este hino e escreveu as mais belas palavras, depois de tê-lo praticado em vida. São Paulo. E os ecos daquela divina poesia chegaram até nós,
pois a partir de Cristo, a religião tornou-se inspiradora da caridade e com ela está tão unida que cristianismo sem caridade seria uma indigna hipocrisia. Um dia, Jesus, chamando os escolhidos à sua direita, dir-lhes-á: Vinde, ó abençoados do meu Pai. Tive fome e me alimentastes. Tive sede e me destes de beber. Já fazia 3 anos que Dom Orione fora para a América. Escrevia sempre: estou indo, mas não vinha nunca. Alguns diziam que ele não voltaria mais. Mas por quê? Depois da sua ida para a América, a pequena obra da Divina Providência tinha adquirido dimensões e importância tal de causar inveja e maledicência, como às vezes acontece. As acusações, então, provêm do próprio mundo clerical e particularmente de alguns padres. Diziam que era trapalhão, que se endividava facilmente, que fazia comércio de vocações e que era um aproveitador que apenas ambicionava as heranças de moribundos ricos. Eu me lancei ao mar quase como um Jonas, na esperança de salvar o pobre barco da minha congregação, não das dívidas, mas das ondas de furiosas perseguições. Já disse outras vezes que aqueles que cooperam para a perfeita concórdia entre a vontade e os corações estão na caridade e estão em Cristo. Que o espírito da caridade fraterna evite entre nós a maledicência. Meus irmãos,
Digamos para nós mesmos as palavras que São Paulo dizia aos Coríntios. Mas eu ainda vou mostrar-vos outro caminho excelente. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tinge. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não aceita injustiça, mas vibra com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Uma noite de verão, reuniram todos os clérigos no pátio do paterno. Ia chegar uma visita, uma pessoa muito importante. Tinha que ser recebido com uma bela salva de palmas para que soubesse que era bem-vindo. Em 10 de julho de 1936, a Santa Sé nomeou visitador apostólico. Em outras palavras, um inspetor, o famoso liturgista padre Manuel Caronte Beneditino, abade de São João Evangelista em Parma. E Dom Orione, numa carta a Dom Sterpi, dizia: 3 vezes deu graças para o visitador que nos mandaram. Eu não gostaria que ele receasse me desagradar ao tomar as deliberações que ele julga necessárias ou úteis para o bem da pequena obra. Não. Se perceberem que este é o receio dele, peço que lhe expliquem o meu modo de pensar e que tudo o que ele fizer me agradará. Ele, a partir de hoje, é o meu e o vosso superior imediato. Ele veio para nós em nome do Senhor e com autoridade apostólica. É Nossa Senhora das Flores. Há muito tempo era só ruínas. Dom Orione era ainda menino, teria uns 9 ou 10 anos. Numa noite de inverno, quando os camponeses se reuniam no estábulo para ficarem quentinhos, ouvi falar de um pequeno santuário dedicado a Nossa Senhora no meio do campo que estava caindo em ruínas, aliás, que já estava todo destruído. Mais tarde me confiou que aquela noite não conseguiu dormir, pensando que Nossa Senhora não mais tinha sua casa. No entanto, naquela mesma noite nevou, e assim, na manhã seguinte, quando sobe no sótão da casa para tentar ver ao longe as ruínas da capelinha de que ouvira falar
nada mais vê além da neve. Então, se põe a caminho e vai procurar pelos campos por alguns quilômetros, até que consegue ver os últimos pedaços das paredes, agora já tudo escondido pela neve. Então, se ajoelha ali em frente e pede a Nossa Senhora a graça de ser sacerdote. E ele um dia reconstruirá a casa dela, com a ajuda de Deus. Como se vê, cumpriu a promessa. Deve ter feito muitas promessas. Por tudo que vimos nesta viagem. E duvido que estejam concluídas as promessas de Dom Orione. A presença do visitador apostólico junto à congregação estava prevista durar muito tempo, até mesmo após a morte de Dom Orione. No entanto, por diversos aspectos, esta presença provocada pela maledicência e imposta pelos superiores para inspecionar a obra de Dom Orione e a própria congregação, porém, acabou tornando-se verdadeira utilidade na determinação e melhoramentos pertinentes à instituição. Confesso que deveria ter feito muito mais, e peço perdão ao Senhor. Tantas vezes senti Jesus Cristo perto de mim, tantas vezes como que entrevi Jesus nos mais rejeitados, nos mais infelizes. Enquanto estou escrevendo, chegam até aqui as notícias dolorosas da Espanha. Penso, por que o mundo está tão conturbado? Por que é tão infeliz e vai se precipitando para a barbárie? Por quê? Vejam aqueles que nasceram na mesma terra, que falam a mesma língua, que têm o mesmo sangue, que provêm da mesma família. Aqueles que deveriam amar-se, ajudar-se, confortar-se, se dividem, se odeiam, se massacram barbaramente. Triste verdade, tristíssima realidade sob nossos próprios olhos. Não aos ricos, mas aos pobres, aos mais pobres e ao povo o Senhor me enviou. E agora termino, e me desculpe a demora, Excelência, mas me permita rogar-lhe deixar-me aqui o mais que puder. E se Deus o inspirasse deixar-me aqui para o meu bem e para a pequena obra, me deixe aqui para sempre. Após 3 anos distante da Itália, Dom Orione se prepara para deixar a América do Sul e está cansado e com a saúde abalada. Mar del Plata, 17 de março de 1937. Excelência Reverendíssima, Dom Sterpi deve ter lhe falado que assumimos obra no centro do Chaco
devido à insistência de 2 bispos e da anunciatura para a necessidade daquelas almas. Aceitei com reservas quando todos já tinham rejeitado. Rezei um pouco, talvez muito pouco. Creio que os outros não aceitaram pelo calor insuportável e pela enorme pobreza. Mas nós queremos ser pobres. E para os pobres. Pensei que se Vossa Excelência estivesse aqui, ter-me-ia dado sua bênção. E pensei em todas aquelas almas e em Jesus. E que minha mãe me dizia que na falta de cavalos trotam os jegues. E nós somos mesmo os pequenos jegues da providência. Ou pelo menos, desejamos ser. Sainz-Penha é uma cidade de aproximadamente 20.000 habitantes e mais 10.000 espalhados pela região a enormes distâncias. A maior parte dos meninos são filhos naturais. Muitíssimos não são batizados. Quando se consegue casar os filhos, procuramos casar também os pais. A corrupção dos costumes, até mesmo por causa do clima, é assustadora. Mandei para lá um sacerdote lombardo de 50 anos, um verdadeiro anjo, criado desde pequeno por nós na divina providência. As pessoas vivem mal, morrem sem assistência. Aceitei sub condicione porque sentia a alma dilacerada e lembrava as palavras do Santo Padre. Não parem nas cidades, mas adentrem no interior, onde poucos ou mesmo ninguém vai porque não dá lucros. Aqui o Chaco é considerado pior que a Patagônia. Os mercenários arriscam só pelos bens terrenos, atrás do algodão e da riqueza. Não haverá sacerdote para as almas, para os pobres. De Sainz-Penha até Resistência, portanto, em direção ao interior através de campinas selvagens, pequenos povoados com casas brancas baixas, até Corrientes e até o santuário de Itati. Estava particularmente feliz por ter chegado àquela casa de Maria, como ele a chamava, o posto avançado mais distante da sua congregação. Celebrava a missa à meia-noite. Uma missa realmente de grande devoção. Antes de partir, Dom Orione nos saudou. Falava com voz embargada. Vou para a Itália, disse. Talvez não nos vejamos mais.
Na espera que o barco atracasse, lembro que estava ventando muito e Dom Orione se protegeu do vento atrás de um barco que estava ali na margem. Quando seu barco foi saindo, Dom Orione, da escada, fazia gestos de saudações e abençoava. Assim o vimos desaparecer ao longo das águas do rio, naquele pequeno convés que se distanciava cada vez mais rápido. Sim, Edu Paterno. Como? Não entendi. Ah, sim, diga. Em Nápoles? Esta manhã? Sim, entendi. No Santuário de Pompeia? No Santuário de Pompeia? Sim, lembro tudo. Vou avisá-los imediatamente. Chegou! Desembarcou em Nápoles esta manhã. Chegou esta manhã. O navio saiu 5 de agosto de Buenos Aires. São 18 dias de viagem. Foram muitas pessoas se despedir dele, o embaixador e muitas autoridades argentinas. Sim, ele é muito conhecido. Alô? Sim, Paterno. Quem? Ah, entendi. Nós também estamos esperando. Sim, de Nápoles foi para Roma. Silêncio, por favor. As últimas notícias são de que foi cumprimentar os nossos estudantes e os nossos amigos. Estamos esperando, mas acho que até amanhã não vai chamar mais. Pois não. Assim que eu souber de alguma coisa. Eu fico. Vocês podem ir. Espalhara-se a notícia que Dom Orione chegaria na noite do dia 26 de agosto. Faziam 3 anos que estava na América e, portanto, as pessoas tinham um grande desejo de revê-lo. Estávamos completando as orações da novena de Nossa Senhora da Guarda. Um dia antes, passara em Parma, porque queria conhecer o visitador apostólico e, acima de tudo, encontrar-se com ele, pois nunca o vira e jamais lhe falara. Dom Orione queria evitar um regresso a Tortona muito ruidoso, avesso a qualquer triunfalismo nas suas atitudes. Assim procurava de todas as maneiras retardar a viagem. Sabia que todos o esperavam no santuário de Nossa Senhora da Guarda. E então, com o pretexto de visitar seu irmão, permaneceu na casa desde até quase as 10 da noite. Certo que agora, naquela hora, terminadas todas as funções, todos já estariam bem longe. Quando, já noite alta, chegou ao santuário. Restavam poucos clérigos e não resistiu de fazer a eles um pequeno aceno. Oremos. A oração é elevação e voz das nossas esperanças.
As horas matutinas nos trazem o dom de saber rezar. E é na meditação, isto é, na reflexão sobre as grandes verdades morais e teológicas que desabrocham as fontes da alma. É de manhã, antes de qualquer outra distração e comunicação com os homens, que é preciso rezar e ouvir Deus que fala. Refaz as almas, trabalha em nós, plasma o nosso espírito, vivifica, esclarece. Nasce então em nós um grande desejo, a vontade de renovar-nos. Trabalho, oração e temperança. Eis o que fará florescer de verdade a nossa querida congregação. Oração, trabalho e temperança significa piedade, sacrifício, penitência. Nestas três virtudes está toda a nossa vida, e não há outra vida sem estas virtudes. Não há outro caminho para tornarmos-nos santos. Não tem outra maneira nem melhor forma de amar e servir a Deus. Não tem outro caminho para servir e salvar almas. E sempre felizes em Deus, com grande alegria, difundindo bondade e serenidade sobre todos os nossos passos e nos corações das pessoas que nos cercam. De Barrabás. É um oratório de Barrabás. O que se pode esperar de rapazes que cresceram sem temer a Deus? Conhecemos bem as famílias deles. Gente que nunca entrou na igreja. E a culpa é de quem? É daquele clérigo Orione que recolhe os piores. Se é assim como clérigo, o que vai ser quando padre? É jovem e não tem experiência. É jovem. Nessa altura, Monsenhor Bandi, bispo de Tortona, foi obrigado, para calar tantos protestos, suspender de tempos o oratório que ele mesmo permitira ao jovem clérigo Orione apenas alguns meses antes, destinando-lhe 2 salões do Palácio Episcopal e uma parte do jardim. O clérigo Orione estava realmente desesperado. E então resolveu escrever uma carta a Nossa Senhora e a colocou a seus pés. Caríssima e veneradíssima mãe, que nunca abandonastes ninguém. Não abandoneis este teu pobre e último filho. Já não tenho mais forças. Fomos abandonados e caluniados por todos. Só por minha conta não consigo ir em frente. Se não vieres, me afogarei com os meus jovens. Eis, pois, a chave do oratório. Eu a entrego a vós. Vos entrego as almas dos jovens que me confiastes. Minha missão está acabada.
O burro voa! O dentilhão voa! O pássaro voa! O corvo voa! O pinguim voa! Não! A andorinha voa! A gralha voa! A pomba voa! O peru voa! Nós adotamos o sistema de educação cristã, muito usada com feliz êxito pelo santo Dom Bosco, meu confessor e meu pai em Cristo. Método sábio, conhecido como sistema preventivo, e que é por nós praticado escrupulosamente para exercitar uma eficaz influência nos corações dos nossos alunos. Mas isso não é tudo. Não me parece completo. Não é suficiente. Ou pelo menos não é suficientemente praticado. O nosso sistema será denominado paterno cristão. Fazer-se mais amar que temer. Obter tudo com amor e nada com a força. O Evangelho é o mais sublime tratado de didática e de pedagogia que existe. Voltar da América do Sul com uma pressa desenfreada e com maior visão, trazidas do exterior pelas necessidades também intelectuais que o Sagrado Ministério impõe no mundo que se desenvolve. Viajara de uma casa da congregação a outra para sugerir ou para encorajar novas iniciativas. Como ele dizia, ia plantar novas estacas. Pontualmente, às terças-feiras ia a Milão e às quintas a Gênova. Os outros dias ficava no seu quartinho, escrevia, recebia visitas. Agora que acabou a hora de estudar, eu vou cantar a canção de Pasqualone, que por muitos anos foi o cozinheiro desta nossa casa. Bem, eu não sou bom cantor como era Pasqualone. Eu sou até um pouco desafinado. Alla montagna, la neve al fiocca, ma noi staremo della cucina a mangiare la polenta con gli usei, le mangiare da poaretti, ma che bel piacere sarà. Eu estou vendo que cantar animou vocês um pouco. Estou quase tentado a cantar outra vez. Porque há pouco, quando eu entrei, achei que estavam todos um pouco emburrados.
Mas nós não somos trapistas. Nós somos os alegres portadores da caridade. Não se pode praticar o bem com a cara amarrada, com melancolia. Se vocês querem fazer o bem e trazer os jovens para o serviço do Senhor, procurem imitar a santa e serena graça do bom humor, a alegria de São Felipe Neri, de São Francisco de Sales, do Cotolengo, de Dom Bosco. Precisamos sempre progredir, mantermos-nos informados, usar o melhor que nos oferece a ciência, a literatura, a teologia, a história, as artes. Seja antigo, seja moderno. Porque a felicidade é de extrema ajuda para andar nos caminhos do Senhor e alcançar a salvação. Aqui precisamos de uma banda. Uma banda musical, sim. Quem conhece alguma coisa de música? Ele? Ele sabe. Quem mais? Quem conhece? Você também? Ah, só vocês dois? Tá bom, não importa, tá bom, não importa. Você aprende. E os instrumentos? Se arranjam. Em 31 de março de 1939, foi para Alessandria para verificar o andamento da construção da Escola de Artes e Ofícios, que crescia com os fundos que uma benfeitora deixara para a pequena obra de Dom Orione. Quando estávamos atravessando a Praça Marconi, percebi que Dom Orione não estava bem. Corri para um bar à procura de alguma coisa forte. Mas ele recusou. Dizia: para casa, para Tortona. Na rua Roma pedi a um farmacêutico que lhe aplicasse uma injeção, mas ele aconselhou chamar uma ambulância. No hospital disseram que se tivéssemos ido a Tortona, teria morrido no caminho. Obrigado. Obrigado. Está chegando o bispo. O meu hábito, por favor. Excelência. Como vai? Obrigado. Obrigado pela visita. Como está? Estamos aqui para rezar pelo Senhor. Sempre estamos nas mãos do Senhor. Creio que estou em boas mãos. Fatigar-se. Cansar-se é preciso. Por que fugir do cansaço? Será talvez sem recompensa, dizia Dom Bosco. Deus mandou que o homem trabalhasse. Temos que ser grandes trabalhadores. Os trabalhadores da humildade, da fé, da caridade. Grandes trabalhadores de almas. Mas o que digo? Trabalhadores. É muito pouco. Temos que ser os carregadores de Deus. Não é o bastante para nós só rezar, só estudar. É preciso trabalhar como um mouro,
estafar-se entre uma Ave Maria e outra. Pensando antes no próximo e depois em nós mesmos. A paz não está na inércia, mas na caridade produtiva e no sacrifício. E se queremos hoje realizar um trabalho útil para a volta do século em direção à luz e à civilização, à renovação da ordem pública e privada, é preciso que a fé ressuscite em nós e nos desperte este sono que é pouco menos que a morte. É preciso um grande renascimento de fé, e tem que ser uma fé voltada para a vida. Temos que injetar fé em todas as artérias humanas, todos os caminhos do mundo. Falta fé naqueles que precisamos salvar. Quanto falta e com que dor eu digo isto. Falta vem menos também em mim e nos nossos rapazes, nós que queremos ou pensamos salvar as multidões. Sejamos sinceros. Por que não renovamos a sociedade? Por que não temos a força suficiente para estafar-nos? Falta-nos a fé, a verdadeira fé. Abre-se a cortina de uma tragédia da qual não podemos prever as dimensões. Nós vivemos na fé e acreditamos que acima de todos e acima de tudo está o Senhor, que guia os povos e as nações, especialmente nos períodos mais desastrosos da sua história. Ao invés de canhões, rosários. Mãos postas contra as mãos que empunham as armas que matam. A oração sempre foi a força dos fracos. Os canhões de Hitler percorrem a Europa. Naquele setembro de 1939, até a Polônia foi invadida. Dom Orione quer abençoar no santuário da Nossa Senhora da Guarda os seus clérigos poloneses que retornarão para sua pátria. O meu coração se aflige por vós, meus filhos queridos, e convosco chora. Estendemos a vossa bandeira sobre o altar. Passem e beijem-na, e que seja este beijo o beijo de Deus sobre a vossa pátria. E prometam que serão dignos filhos da igreja e devotos servidores da vossa terra. No fim de setembro daquele mesmo ano, Dom Orione obtém a primeira audiência com o novo Papa. O Papa dos nossos clérigos. Temos que mandar logo um telegrama. Obrigado por ter me avisado. Me jogo no primeiro trem e chego. Mas um encontro de maior satisfação aconteceria um mês depois,
quando Pio XII, na estrada de Castelo Gandolfo, saudaria os alunos do Pontifício Instituto San Felipe Neri. Porta São Sebastião, onde acontecerá um encontro com o Papa, é só a uns passos da paróquia de Todos os Santos. O nome destes locais evocam anos longínquos no início do século, quando Dom Orione viera a Roma a chamado do Papa São Pio X. Assim que me viu, nem sequer me deu tempo para fazer a genuflexão. E me disse, prepare-se, que vai à Patagônia. A Patagônia era um quarteirão fora do porto de San Giovanni, onde tudo precisava ser feito. Parecia mesmo estar numa missão. Não tinha nem a igreja. Dentro de 8 dias, disse, tem que abrir uma capela. Alguns dias depois, aluguei um estábulo de cavalos, para fazer uma capela. Mas como não havia nada externamente que evidenciasse que ali havia uma capela, pois tinha sido um estábulo, como fazer para atrair as pessoas? Então enchi todos os meus bolsos de moedinhas e balinhas. Peguei um sininho que levara comigo e comecei a andar pelas ruas vizinhas do quarteirão. Uma mão agitava o sino, a outra deixava cair atrás de mim as balas e, de vez em quando, alguma moedinha. Mais me aproximava da igrejinha, mais gente vinha atrás de mim, fazendo fila. Escutei alguém dizer, esse padre deve ser louco. E como falavam e faziam barulho, então em silêncio comecei a mexer os lábios. Fazia grandes gestos eloquentes com as mãos. Aí levantava os olhos aos céus, abria os braços, igualzinho quando fazia sermão aos surdos de Lungara, que gesticulava, sem pronunciar palavra. Aquela primeira capela, construída de um estábulo, tornou-se depois a paróquia de Todos os Santos, exatamente ali, na porta de São Sebastião. Após tantos anos, num fim de tarde de verão, o povo daquela paróquia e 1.200 dos seus alunos do San Felipe Neri estão esperando a saudação do Papa, que se deterá entre eles.
Aqueles últimos meses de 1939 são muito fatigantes para Dom Orione. Corre para todos os lados, reuniões, viagens e sempre Gênova e Milão, onde está ansioso para concluir os trabalhos de ampliação do pequeno Cotolengo. Sonhei como será o pequeno Cotolengo de Milão. Percorri amplos pavilhões, compridos e espaçosos corredores, e vi uma grande igreja. Nossa Senhora me mostrou o Cotolengo, mas se ela me deixou ver em sonho, é sinal que não estarei mais aqui quando estiver terminado. O pequeno Cotolengo está construído sobre a fé e sobrevive pelo fruto da caridade inextinguível. No Cotolengo vive-se serenamente. Se reza, se trabalha, na medida que a força permite. Ama-se a Deus, se ama e se serve aos pobres. Estes não são hóspedes, nem internados, mas patrões. E nós, os seus servos. É assim que se serve ao Senhor. De que modo se pode ajudar o pequeno Cotolengo? De muitos modos. Com a prece, com dinheiro, e tornando-o conhecido às pessoas de coração e beneméritos, que possam cooperar para esta grande obra. E depois, tudo o que tiverem, e para vocês não tem mais utilidade, mandem para o pequeno Cotolengo. Isso. Tem um par de sapato que não usa mais. Muito bem. Mande para o pequeno Cotolengo. Tem lençóis, camisas, toalhas, cobertores e roupas usadas, chapéus velhos. Muito bem. Mande para o pequeno Cotolengo. Tudo é grande. Quando grande é o coração de quem dá. Cristo não tinha soldados, jamais precisou deles. Não derramou sangue de ninguém. Não queimou a casa de ninguém. Não quis seu nome escrito nas rochas das montanhas, mas no coração dos homens. Este rei não fez mal a ninguém. Fez bem a todos. Como a luz do sol que ilumina os bons e maus. E ele estendeu a mão aos pecadores. Foi ao seu encontro. Não procurou seguidores entre os grandes,
nem exaltou os favorecidos pela inteligência, pela força ou pela moça. Mas os humildes e os pobres, aos que lhe perguntavam como se devia viver, respondia: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Das crianças, disse que os seus anjos da guarda veem sempre o semblante de Deus e que feliz é aquele que no coração for sempre criança. Quis morrer com os braços abertos entre o céu e a terra, chamando a todos, homens e anjos, para o seu coração. Dom Orione está passando mal. Ainda desta vez, pela graça de Deus, Dom Orione se restabeleceu. E já fora de perigo, foi transferido para outro quarto, chamado de quarto do relógio, a meia parede com a capela. O professor Manai, titular do Hospital de Alessandria, impusera-lhe mobilidade total e repouso absoluto. Alguns dias depois, Dom Orione quis escrever para seus filhos da América, mas o médico proibiu até esse mínimo esforço. Na enfermaria disse: vi uma mesinha de tampo regulável. Tragam aqui. Assim poderei escrever mesmo deitado na cama. A todos os meus queridos da divina providência da América do Sul, a graça do Senhor e a paz estejam convosco. Voltando à Itália, logo senti o vivo desejo de escrever uma carta endereçada não a este ou aquele, mas expressamente a todos. Já escrevi algumas vezes a alguns de vocês, mas isto não preenchia a necessidade do meu coração de me fazer presente a todos, de falar a todos e a cada um de vocês, diletíssimos do Senhor. Tenho ainda a memória e o coração repletos da vossa bondade para comigo durante todo o tempo que estive aí com vocês. Tenho sempre na minha frente a lembrança de vocês e sei que estão todos no meu coração. A distância em nada diminuiu o sagrado vínculo da caridade que nos uniu.
Aliás, me faz sentir mais vivo, mais doce, diria mais santo. O sentimento da paternidade espiritual que a voz me liga e me ligará pela eternidade. Dom Orione queria celebrar a missa. Dizia sentir-se melhor. E teve licença para levantar-se. Era 20 de fevereiro, 5:30 da manhã. Manhã de muito frio. Estava ainda fraco. E contraí uma bronquite. O professor Manaik novamente examinara o paciente e disse a Dom Sterp: sei que tem 2 casas da vossa obra em Saint-Remy. Deus assim quer. Precisa ser levado para lá. O clima aqui em Tortona ainda é muito frio e úmido. Uma estadia na beira-mar será muito boa. Não quer se cuidar. Não quer ir para San Remo se curar. Disse que está no fim dos seus dias. Quer morrer entre os pobres, na casa mais pobre da congregação. O que vamos fazer? O que podemos fazer? Deverá chegar agora mesmo. Excelência. Mas, por favor, vim dizer-lhe que prezamos a sua saúde. Nós todos. Os vossos irmãos de congregação, os vossos pobres e todos os hóspedes dos institutos ainda precisam do Senhor. O Santo Padre. E, se me permitir, eu também. E estou aqui para rogar-lhe um novo ato de obediência para o bem de todos e, pelo menos uma vez, também para o vosso próprio.
6 de março comemora-se o dia de São Marziano, patrono de Tortona. E ao meio-dia, Dom Orione quis descer ao refeitório com os clérigos. A data de sua partida já fora fixada para o dia 8. Mas ele conseguiu adiar por mais um dia. Tinha ainda tantas coisas para fazer. E principalmente alguns adeus, aos quais não podia renunciar.
Os pequenos, os pobres, os cegos, os velhos, os aflitos, os órfãos, os enfermos, são o meu sonho. O canto de Deus que há anos passa na minha alma, na mente, e me fere o coração, e me faz viver e morrer por um fogo ardente, e me faz exclamar: oh, amor a Jesus, oh, doce amor pelos pequenos e pelos pobres de Jesus, oh, amor, oh, morrer de amor. Sexta-feira, 8 de março, último dia antes da partida, quer ir cumprimentar o seu bispo. Mas por que se cansar assim? Excelência, eu tenho que subir até vós. Eu não poderia ir a San Remo sem agradecer-lhe pela ordenação. Na manhã seguinte, o bispo ordenava 11 diáconos da nossa congregação. Pobre do meu hábito. Está no fim. Assim como eu. Quando nos faltam as forças e a vida se esvai, o maior consolo para nós anciãos é ver vocês. E confiar-vos o Evangelho, a cruz, a estola, o altar. Tudo. Tudo. Vim para desejar-vos boa noite. E também para dizer adeus. Porque, querendo Deus, amanhã irei embora. Por pouco ou por muito, não sei. Talvez até para sempre.
se for a vontade do Senhor. Ninguém mais que eu sente que a minha vida, que esta vida, já está chegando ao fim. Que cada minuto pode ser o último. Já é misericórdia do Senhor se ainda estou aqui falando com vocês. Agora, querem me mandar para San Remo. Acham que lá, aquele ar, aquele clima, aquele sol, é repouso, possam servir de rejuvenescimento ao pouco de vida que ainda me resta. Mas eu não quero viver entre as palmeiras. Aliás, se pudesse expressar um desejo, diria que não quero viver e morrer entre as palmeiras, mas entre os pobres, que são Jesus Cristo. Por isso, ir-me sem saudar-vos me parecia uma coisa inadmissível. Inadmissível para mim, talvez também magoasse vocês. Assim, me perdoem, meus caros. Eu estou triste, mas não estarei com vocês amanhã na primeira missa. A primeira grande mãe é a Maria Santíssima. A segunda grande mãe é a Santa Igreja. E a terceira, pequena, mas também grande, é a nossa cara congregação. E eu vos digo adeus, meus diletos filhos. Rezem por mim, e eu vos levarei sempre. Sempre ao altar comigo. Quatro dias depois da partida, Dom Orione faleceu em San Remo, em 12 de março de 1940.